Alves. Eu sou a Laura Landschmitz. E hoje iremos apresentar o trabalho sobre o sistema respiratório. Os nossos colegas explicarão um pouco mais sobre o sistema e responderão algumas perguntas. Agora a Manuela vai falar sobre a cavidade nasal. Oi, o meu nome é Manuela Castro e eu estou aqui para conversar com vocês sobre a cavidade nasal em histologia. A cavidade nasal é um dos órgãos mais importantes, uma das partes mais importantes para o sistema respiratório, né? Cuja a função principal de todas é a troca gasosa, né, entre os pulmões. Então, nada mais justo do que começar pela cavidade nasal, que é o órgão onde vai dar início, né, a esse sistema. Então, a cavidade nasal, ela é constituída de 3 áreas, é dividida em 3 partes, que é o vestíbulo, a área respiratória e a área olfatória. Vou começar falando do vestíbulo para vocês. O vestíbulo é a porção anterior e mais dilatada da fossa nasal. A mucosa dele é a continuação da pele do nariz, porém sem a queratina, né? Sem a camada de queratina. Os pelos que a gente tem no nariz e a secreção servem de barreira, serve como um guarda-costa para todo o agente, todo o corpo estranho que quiser entrar no nosso nariz. O pelo tem essa função ali de sugar, de barrar, né, esses agentes estranhos para não chegar no nosso sistema respiratório, no nosso interior das nossas fossas nasais. Por isso, né, que vai formando aquelas melequinhas, aquele muco, porque é toda essa sujeira que tenta entrar no nosso nariz e que fica preso nos pelos. Agora falando um pouco sobre a área respiratória, que é uma das maiores partes da cavidade nasal, das fossas nasais, é a maior parte de todas. Ela é recoberta pelo epitélio respiratório. É ali que ocorre a produção ativa dos mucos e das células caliciformes. Esse muco, ele é revestido pelo epitélio pseudoestratificado cilíndrico ciliado, esse nome gigante. Ou seja, tem muita produção de células caliciformes nessa área do nosso sistema. Então, como ela é revestida por esse epitélio ciliado, né? Esses mucos, essas células caliciformes, essas glândulas mistas, são deslocadas pelo batimento ciliar. E isso é decorrente, né, da nossa proteção do sistema respiratório. Já a área olfatória, ela é situada na parte superior das nossas fossas nasais. Ela é responsável pela nossa sensibilidade olfativa. Então, quando a gente consegue sentir o cheiro, ela é também revestida pelo epitélio olfatório. Eles contêm quimiorreceptores de olfação. E então, por isso que a gente consegue sentir o cheiro. Elas possuem células de sustentação, células basais e células olfatórias. O que seriam essas células olfatórias? São neurônios bipolares. Como assim bipolares? 2 polos. Ou seja, os dendritos deles, as extremidades deles, têm dilatações de onde partem os cílios, sem mobilidade. Ou seja, são quimiorreceptores excitáveis, que são responsáveis pelo odor, né? Quando a gente sente o odor de alguma coisa, é porque eles são extremamente excitáveis e conseguem fazer essa função aí de ser quimiorreceptor, fazendo assim com que a gente consiga sentir o cheiro das coisas. Também possui a glândula de Bowman. Então, quanta coisa constitui essa cavidade nasal, essa fossa nasal, né? Agora falando um pouco sobre a cavidade nos ossos frontais, nossos ossos pneumáticos, né? O osso maxilar, o osso etimoide e esfenoide. Elas são revestidas pelo epitélio respiratório, que se apresenta baixo e com pouquíssimas células caliciformes. Então, elas se comunicam com as fossas nasais através de pequenos orifícios que desembocam nos meatos nasais. Ele possui lâmina própria, com tecido conjuntivo vascularizado e tecido linfóide. E o muco produzido nessas cavidades é drenado para as fossas nasais, para a cavidade nasal, através das atividades das células epiteliais ciliadas. Então é isso, espero que eu tenha conseguido explicar aí um pouco para vocês. Agora eu passo a palavra para Laura e para Luana. O que seriam essas células de Bowman que você citou? Boa pergunta, então. Essas glândulas são ductos que levam secreção para a superfície epitelial e há uma corrente líquida contínua que limpa os cílios das células olfatórias e assim facilita o acesso de novas substâncias odoríferas. Então, ela permite que a gente consiga sentir novos odores, novos cheiros através dessa limpeza que ela faz. Agora o Bruno falará sobre a parte dele. A traqueia é representada por um tubo flexível que está localizado entre a laringe e os brônquios.
Ela é composta por um semianel cartilaginoso e seu interior é dividido em 3 túnicas. Primeiro, a mucosa, formada por um epitélio de revestimento que possui uma lâmina própria, que é constituída de tecido conjuntivo. No epitélio, a gente vai possuir cílios, que eles vão ter função de locomover micro-organismos e poeiras, e as células caliciformes elas vão ter função de produzir um muco lubrificante. A segunda túnica ela vai ser a submucosa, composta por tecido conjuntivo frouxo e glândulas tubulacinosas mistas, que vão ter seus ductos virados para a luz traqueal. A terceira túnica é a adventícia, que ela vai ser formada por um tecido conjuntivo frouxo, que vai ter função de se ligar aos órgãos vizinhos. A traqueia tem 16 a 20 peças de cartilagem hialina, com suas extremidades aderidas a um tecido muscular liso, que tem função de expelir um corpo estranho através do reflexo da tosse. Bruno, qual é o epitélio que reveste a mucosa da traqueia? E o epitélio que reveste a túnica mucosa da traqueia é o epitélio pseudoestratificado cilíndrico ciliado com células caliciformes. Agora a Duda vai falar um pouco mais sobre a laringe. Então, a laringe ela é um tubo irregular de 4 centímetros de diâmetro e de 4 a 5 centímetros de comprimento. Ela liga a faringe à traqueia e a sua parede contém peças cartilaginosas irregulares unidas a tecido conjuntivo fibroesquelético. Então, o epitélio da laringe ele é pseudoestratificado colunar ciliado com células caliciformes. Já na superfície lingual, na metade superior da superfície laríngea da epiglote e nas pregas vocais é estratificado pavimentoso. Há também cartilagem hialina, que está presente na tireoide, na cricoide e na parte inferior da aritenoide. Já a epiglote e a parte superior das aritenoides são constituídas de cartilagem elástica. E são as cartilagens que mantêm a laringe aberta, permitindo a passagem de ar. E por causa dos músculos intrínsecos e extrínsecos, que são estriado esquelético, que a laringe ela pode se movimentar e impedir a passagem de alimento durante a deglutição. Duda, explique mais sobre o epitélio da laringe. E agora, para ficar um pouco mais claro a explicação sobre as cartilagens hialina e elástica, vamos observar as duas lâminas. Essa primeira é de cartilagem hialina, onde está presente na tireoide, na cricoide e na maior parte da aritenoide. E a segunda é a lâmina de cartilagem elástica, que está presente na epiglote. Agora, Maria Cecília explicará sobre a faringe e responderá a seguinte pergunta. O citoplasma dos linfócitos possuem organelas? Se sim, quais? O citoplasma dos linfócitos não apresenta muitas organelas, com uma quantidade pequena de ribossomos livres, ou seja, que não estão contidos no retículo endoplasmático rugoso. Os linfócitos eles podem ser de tamanho variável, porém é mais comum de se encontrar os linfócitos pequenos. Alguns podem sobreviver por anos, enquanto uns sobrevivem só por dias. Possui um formato esférico. Existem 2 tipos principais de linfócitos, os linfócitos B e os linfócitos T. E essas células elas circulam continuamente do tecido para o sangue. Agora a Júlia falará sobre os brônquios. O brônquio ele também faz parte dessa levada de ar até os pulmões. E quando ele se bifurca na traqueia, ele é considerado um brônquio primário. Então, a partir disso, ele se ramifica em brônquio secundário, no qual a gente possui 3 no direito, 2 no esquerdo. E por final, ele se ramifica em brônquio terciário, no qual a gente possui 10 no direito, 8 no esquerdo. E há 2 tipos de brônquio. O brônquio extrapulmonar, no qual a gente tem uma estrutura idêntica à da traqueia, com a cartilagem hialina em forma de C, e o músculo liso entre elas. Já o brônquio intrapulmonar, ele é uma cartilagem irregular. Nessa lâmina que mostra um brônquio, quais são as estruturas evidentes? Bom, nessa lâmina nós podemos visualizar o epitélio pseudoestratificado colunar ciliado com células caliciformes, glândulas no conjuntivo subjacente, músculo liso e a sua respectiva cartilagem hialina. Agora, a Ana Paula falará sobre os bronquíolos.
As ramificações dos brônquios terciários resultam nos bronquíolos. Cada bronquíolo ramifica-se em bronquíolos terminais, e esses originam os bronquíolos respiratórios. Os bronquíolos se diferenciam por não possuírem cartilagens, glândulas e nódulos linfáticos. Eles apresentam corpos neuroepiteliais e 1 a 2 camadas de células musculares lisas com fibras elásticas. O epitélio dos bronquíolos se simplifica cada vez mais para facilitar as trocas gasosas. No início, eles apresentam um epitélio cilíndrico simples ciliado, passando o epitélio cúbico simples ciliado ou não. Os bronquíolos terminais são revestidos internamente por epitélio cilíndrico baixo ou cúbico e apresentam também as células de Clara. Os bronquíolos respiratórios possuem a mesma estrutura dos bronquíolos terminais, se diferenciando por possuírem os alvéolos pulmonares, onde acontecem as trocas gasosas. Sendo assim, os bronquíolos respiratórios são a transição entre a porção condutora e a porção respiratória. Ana Paula, conte para nós o que são as células de Clara. As células de Clara estão presentes nos bronquíolos terminais. São células não ciliadas com grânulos secretores. Essas células secretam proteínas que protegem os bronquíolos contra poluentes inspirados e inflamações. Agora o Elclis vai falar sobre os ductos alveolares. Devemos ter em vista que os bronquíolos eles se ramificam entre 2 a 10 ductos alveolares. Eles são constituídos por células musculares lisas e são parte de um epitélio simples pavimentoso. São circundados por fibras reticulares e elastina. Elas são extremamente importantes para garantir a extensão pulmonar durante a expiração e ter mais cautela durante a inspiração. Já as fibras reticulares, elas dão suporte estrutural para as paredes dos alvéolos e dos capilares, e impedindo que as estruturas se estendam demais, assim, de repente, ocasionando uma lesão, né, na estrutura toda. Podemos imaginar que os ductos são pequenos saquinhos abertos ali, de um do lado do outro, juntamente onde tem os capilares e as fibras reticulares. Essa parede aberta, né, onde tem esses saquinhos, vamos dizer, é comum ser chamada de parede ou septo intraalveolar e é formada por 3 tipos de células. As células são células arredondadas e elas ficam sobre a membrana basal no epitélio alveolar. O núcleo é maior. Bom, a função ela é baseada em possuir corpos que contêm fosfolipídios e proteínas. Logo assim, para continuar sintetizando e liberando um material que possa se espalhar na superfície dos alvéolos, que é o surfactante pulmonar. Que esse surfactante pulmonar ele é responsável por reduzir aquela pressão, vamos dizer assim, aquela força na hora da inspiração que pode, impedir aquele coabalo alveolar. Ele impede que o alvéolo possa coagular. É importante lembrar também que depois da fagocitose, os macrófagos eles aderem ao muco e são empurrados pelos cílios das células para a faringe e são eliminados pela deglutição, né, ou pela expectoração, que é ou você engole ou você vai tossir ou espirrar, no caso. Quais as estruturas dos ductos alveolares? Eu posso te afirmar que perante a estrutura dos ductos alveolares, os ductos alveolares são revestidos por um epitélio simples plano, cujas células são extremamente delgadas e não há presença de músculo liso.
tá? Elas possuem uma matriz rica em fibra elástica e contém fibras reticulares também. É importante para a distensão e a retração essas fibras. Dada por finalizada a apresentação dos nossos colegas, concluímos que o sistema respiratório não é importante apenas por fazer a troca gasosa com o meio ambiente, mas também por controlar a temperatura corpórea e o pH sanguíneo.